Nem todas as portas foram feitas para serem abertas. Às vezes, elas estão lá por um motivo que nunca deveríamos descobrir. Esta é a história de uma dessas portas. Uma porta que nunca devia ter sido aberta. Ela começa com um homem comum, como você ou eu. Um cara chamado Daniel, que havia acabado de se mudar para uma casa antiga nos subúrbios. Era uma casa bonita, com um jardim grande e um porão que ele nunca tinha explorado direito. Mas tudo mudou naquela noite. A noite em que ele decidiu abrir a porta que não devia. Daniel era um cara normal. Trabalhava como designer gráfico, gostava de café e passava as noites assistindo séries. A casa era um achado, barata, espaçosa, mas com um porão que o agente imobiliário havia mencionado rapidamente, quase como se quisesse evitar o assunto. No começo ele não deu muita importância. O porão era velho, escuro e cheirava a mofo. Havia algumas caixas empilhadas, uma velha bicicleta enferrujada e, no canto mais distante, uma porta. Uma porta pequena, de madeira desgastada, com uma fechadura enferrujada que parecia não ter sido aberta há décadas. Daniel não sabia por quê, mas aquela porta o intrigava. Talvez fosse a curiosidade natural de alguém em uma casa nova. Ou talvez fosse algo mais. Algo que ele não conseguia explicar. Nos primeiros dias, Daniel começou a notar coisas estranhas. À noite, enquanto ele trabalhava no escritório no andar de cima, ele ouvia sons vindos do porão. Eram leves, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse arrastando os pés no chão de cimento. Ele tentou ignorar. Afinal, casas antigas fazem barulhos, certo? Mas então, uma noite, ele ouviu algo diferente. Algo que não podia ser explicado. Era um sussurro. Baixo, quase inaudível. Mas lá estava. Parecia vir daquela porta no porão. Daniel desceu as escadas com uma lanterna na mão e parou na frente da porta. O sussurro parou. Tudo ficou em silêncio. Ele quase riu de si mesmo. Deve ser o vento, pensou. Mas no fundo, ele sabia que não era o vento. Passaram-se dias e os sons continuaram. Daniel tentou ignorar, mas a curiosidade era maior. Ele precisava saber o que havia atrás daquela porta. Então, uma noite, ele decidiu. Pegou uma chave inglesa, desceu as escadas do porão e parou na frente da porta. A fechadura estava enferrujada, mas com um pouco de força, ele conseguiu abri-la. O ar que saiu de dentro era gelado, como se tivesse vindo de um lugar muito distante. A lanterna iluminou o interior. Era um pequeno cômodo, vazio, exceto por uma coisa. No chão havia marcas. Marcas de arranhões, como se alguém, ou algo, tivesse tentado escavar o cimento. E no centro do cômodo havia uma escotilha. Uma escotilha de metal, com uma alça enferrujada. Daniel hesitou. Tudo em seu corpo gritava para ele sair dali, mas algo o puxava para frente. Ele agarrou a alça e puxou. A escotilha abriu com um rangido alto, revelando uma escada que descia para a escuridão. Ele desceu. Cada degrau rangia sob seu peso, e o ar ficava mais frio a cada passo. No fundo, havia um túnel estreito, com paredes de terra úmida. E então, ele viu. No final do túnel, havia uma figura. Era alta, magra, com braços longos demais para ser humano. Ela estava de costas, mas Daniel sabia que ela o sentiu. Ele congelou. A figura começou a se virar, devagar, e ele viu algo que não consigo descrever. Algo que não deveria existir. Ele correu. Subiu a escada, fechou a escotilha e trancou a porta do porão. Mas mesmo lá em cima ele podia ouvir o sussurro, agora mais alto, mais claro, e ele sabia que aquela coisa ainda estava lá. Daniel nunca mais abriu aquela porta. Ele tentou esquecer, mas os sons continuaram.
Às vezes, ele acordava no meio da noite, ouvindo passos no porão. Outras vezes, ele via sombras se movendo no canto do olho. Ele chamou a polícia, mas eles não encontraram nada. Apenas uma casa velha, com um porão vazio. Mas Daniel sabe. Ele sabe que aquela coisa ainda está lá. E ele sabe que um dia a porta vai se abrir de novo. E quando isso acontecer, bem, é melhor não pensar nisso.